Fala aí galera, tranquilidade? Sou matemático Luciano, dando continuidade ao estudo sobre equações logarítmicas. Neste vídeo será trabalhado um exemplo de aplicação de equação logarítmica envolvendo a igualdade entre dois logaritmos de mesma base, cuja forma resolutiva recairá na igualdade entre os seus respectivos logaritmandos. Façamos a leitura da seguinte equação logarítmica. Logaritmo de base 7 e logaritmando 4x menos 5 igual logaritmo de base 7 e logaritmando 19. Nessa igualdade envolvendo dois logaritmos de mesma base, a base está sendo representada pelo número real 7. No primeiro membro, o logaritmando está sendo representado pelo binômio 4x menos 5, que é uma expressão algébrica. No segundo membro, o logaritmando está sendo representado pelo número real 19. A incógnita x se comporta como componente do logaritmando do primeiro membro, que está sendo representado pelo binômio 4x menos 5. É esse valor que a gente pretende investigar nessa equação logarítmica. Então, antes de aplicarmos a igualdade entre os seus respectivos logaritmandos, devemos impor todas as condições de existência aos valores referentes à base e aos seus respectivos logaritmandos. Então, condições de existência. A base A atende simultaneamente a duas condições de existência. A base A, obrigatoriamente, deve ser um número real estritamente positivo, ou seja, A maior do que zero. A mesma base A, obrigatoriamente, deve ser um número real diferente de 1, ou seja, A diferente de 1. Os logaritmandos B e C, obrigatoriamente, devem ser números reais estritamente positivos, ou seja, B maior do que zero e C maior do que zero. Então, em relação a essa equação logarítmica, a base 7 é um número real estritamente positivo e também é um número real diferente de 1. E o segundo logaritmando, 19, também é um número real estritamente positivo. Então, a condição de existência será imposta apenas ao primeiro logaritmando, representado pelo binômio 4x menos 5. Então, condição de existência, teremos aqui 4x menos 5 maior do que zero, já que a condição de existência para um logaritmando é que o logaritmando de um logaritmo obrigatoriamente deve ser um número real estritamente positivo, ou seja, maior do que zero. Então, o logaritmando 4x menos 5 obrigatoriamente deve ser um número real estritamente positivo, ou seja, maior do que zero. Recaiu em uma inequação do primeiro grau. Então, vamos resolver essa inequação. Então, aqui no primeiro membro vai ficar 4x, que é o termo literal, agora maior, e para o segundo membro, esse número menos 5, que está como menos 5 aqui no primeiro membro, passará como 5 ou mais 5 para o segundo membro. Então, 4x maior do que 5. Isolando-se aqui o valor da incógnita x, teremos x maior do que 5 quartos. X maior do que 5 quartos será a condição de existência final. Vamos representar essa desigualdade também na forma de reta real. Então, reta real. O limite desse intervalo será o valor 5 quartos, vou a linha aberta. Todos os valores reais, x maiores do que 5 quartos, se localizarão à direita do valor 5 quartos. Então, ao resolver a equação logarítmica proposta, o valor x encontrado para compor o conjunto verdade ou o conjunto solução deverá pertencer a essa região aqui, a esse intervalo.
Então, agora, em relação a essa igualdade envolvendo dois logaritmos de mesma base, vamos exponenciar ambos os membros com a base 7. Então, base 7 aqui, base 7 aqui, e a gente vai aplicar a seguinte consequência da definição. Base elevada a logaritmo na mesma base de logaritmando b é igual a b. Então, nesse caso aqui, olha, base 7 elevado a logaritmo na mesma base 7, vai sobrar aqui no primeiro membro o logaritmando 4x menos 5. Similarmente aqui no segundo membro, 7 elevado a logaritmo de base 7. Vai sobrar aqui o logaritmando 19. Repara que 4x menos 5 igual a 19 recaiu em uma equação do primeiro grau. Vamos resolvê-la. Então, no primeiro membro ficará 4x, que é o termo literal, e no segundo membro, apenas os termos independentes. 19 já está no segundo membro, permanece. Menos 5 passará como mais 5 no segundo membro. Resolvendo aqui, 4x igual 19 mais 5 igual a 24. Isolando-se aqui a incógnita x igual a 24, dividido por 4. X igual a 6. Luciano, x igual a 6 já é a resposta final? Ainda não. Ainda é uma candidata à resposta final. Vamos agora confrontar a resposta x igual a 6 com a condição final de existência imposta. Então, x igual a 6. 6 é maior do que 5 quartos? Sim. E se a gente localizar o valor 6 aqui nessa reta real, ele será localizado bem mais à direita do que 5 quartos, porque na realidade 5 quartos é a mesma coisa que 1,25 e 6 é maior do que 1,25, ou seja, maior do que 5 quartos. Então, x igual a 6, que era candidata à resposta final, agora se consolidou como resposta final, ok? Então, o conjunto solução será 6 entre chaves, ou conjunto verdade, 6 entre chaves. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Fui!